Vamos lá então? Por favor, abra comigo, sem mais delongas, em 1 Samuel, capítulo de número 5. O sermão dessa noite tem como título Nosso Deus Invencível e Temível. Nosso Deus Invencível e Temível. Aos papais e às mamães que pegaram o kit, você pode, ao longo do sermão, auxiliar o seu filho com a passagem do texto, orientando ao que ele talvez vai colocar como versículo, os louvores, tá bom? Você tem essa autoridade para ajudar o seu filho aí, tá? Nós não temos departamento infantil. Então, se porventura o seu bebê ou o seu filho ou sua filha ficar um pouco agitada, nós temos ali atrás um sofá que é reservado para elas, e lá embaixo nós temos também uma sala especial para as crianças com essa transmissão aqui, tá? Uma sala de apoio. 1 Samuel capítulo 5, irmãos. Eu não vou ler, porque é o capítulo 5, 6 e o 7, verso 1. Basicamente, a divisão do texto caiu nesses dois capítulos e o versículo 1 do capítulo 7. Mas eu quero ler dois versos, e à medida que eu vou expondo, nós vamos então lendo os textos desses capítulos, tá bom? Para nós não lermos duas vezes, praticamente dois capítulos inteiros, eu vou expondo e a gente vai então recorrendo às Escrituras. Mas eu quero ler com os irmãos capítulo 5, verso 1 e verso 2. 1 Samuel capítulo 5, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Agora, capítulo 6, verso 20. Capítulo 6, verso 20. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Amém? Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho. Ó Deus, são as tuas escrituras, é o teu evangelho e a tua verdade, são os teus preceitos. E nós queremos, ó Deus, nos debruçar sobre as tuas verdades, sobre a tua escritura. Nós queremos, ó Deus, rogar para que o Senhor venha falar conosco por meio da exposição do evangelho. Ajuda-me, Senhor, como pregador, como simplesmente um barro nas tuas mãos, um vaso nas tuas mãos. Ajuda, ó Deus, o teu povo que se reúne nessa noite a ouvir, a compreender o teu evangelho. Faz isso para a glória do teu nome. Senhor Deus, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de ti, mas ajuda-me tão somente a pregar o teu evangelho. Faz isso para a glória do teu nome, para a nossa alegria, Senhor. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Icabode. Icabode. A glória do Senhor Deus se foi. A glória do Senhor Deus se foi de Israel. Assim terminou os versos do capítulo de número 4. Israel entrou em batalha contra os filisteus e foram massacrados a fio de espada. Não menos que 34.000 soldados de Israel perderam suas vidas. A pergunta é: por que eles foram derrotados, meus irmãos? Tal como nós vimos, eles foram utilitaristas, eles foram presunçosos, eles foram irreverentes. E como retrato, então, dos seus líderes, Israel estava em declínio espiritual e desprovido de discernimento espiritual. Achavam que poderiam então usar o Senhor Deus, manipulá-lo ali no campo de batalha. Não recorreram à palavra do Senhor Deus. Não oraram pedindo orientação ao Senhor Deus. Antes, tiveram uma ideia brilhante. Por que não levar a arca do Senhor para o meio da batalha?
tentaram com isso redefinir então o propósito da arca do Senhor Deus. E por isso perderam feio. E pior, meus irmãos, a arca do Senhor, a mobília santa do tabernáculo, foi capturada pelos filisteus, pelos inimigos. 34.000 homens morreram. O sumo sacerdote Eli morreu caindo da cadeira, quebrando seu pescoço. Seus 2 filhos ímpios, Ofni e Finéias, também morreram. A esposa de Finéias morreu ao dar à luz, naquele momento, a este menino aqui que lembrará o povo de Deus para sempre, desse dia trágico, dessa grande desgraça. Um menino que se chamou Icabode, que significa a glória se foi de Israel. E a glória se foi para onde? Ok, a glória se foi de Israel, mas a glória então foi para onde? Meus irmãos, a arca da aliança, símbolo da presença, agora está nas mãos dos inimigos do povo de Deus, os filisteus. A arca como objeto está no domínio dos filisteus, mas não o Senhor Deus. Como eu bem disse no domingo passado, o nosso Deus, ele é indomável, nosso Deus é selvagem, o nosso Deus é indomesticável. Ninguém pode contra este Deus. Quem pode dominar a glória do Senhor Deus? Certamente que os filisteus não podem. Então os filisteus praticamente deram um tiro no próprio pé, meus irmãos, pensando que ao controlar a arca do Senhor, estariam então controlando o Deus que por ela é representado. Não sabiam nada acerca da transcendência do nosso Deus. Nenhuma obra de artífice tem o poder de conter o nosso Deus. Na realidade, a arca da aliança era como uma batata quente, muito quente, que os filisteus tinham agora em suas mãos. E ao invés, então, de Deus ter caído nas mãos dos filisteus, aqueles que possuíam o receptáculo santo de Deus, a arca da aliança, descobririam o que o autor de Hebreus nos diz, lá em Hebreus capítulo 10, verso 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí eu quero tirar com os irmãos pelo menos 2 grandes verdades acerca do nosso Deus, olhando para esse texto. Meus irmãos, em primeiro lugar, o nosso Deus é invencível. Invencível. Crianças, por favor, anote isso. O nosso Deus é invencível. Embora os filisteus tenham certo temor ao nosso Deus, ao Deus de Israel, eles acham que Dagom, o Deus da Filístia, é um Deus superior a Yahvé, o nosso Deus, o Deus de Israel. Os filisteus eram um povo pagão. Eles adoravam ali divindades semitas. Entre os deuses cultuados ali pelos filisteus estavam Dagom, com templos em Gaza e Asdote. Você vai ter Astarote, com santuário em Askelon, e Baal, Zeluk, com templo em Ecrom. Todos esses deuses eram cultuados no antigo Oriente Próximo. E isso significa, meus irmãos, que os filisteus adotaram a religião que já existia em Canaã. Como os filisteus então foram integrados pela cultura cananeia, alguns dos seus antigos templos ainda podiam ser vistos durante o período helenístico. Então, pela narrativa bíblica, sabe-se que os filisteus ofereciam sacrifícios às suas divindades e recorriam aos encantamentos quando eles se dirigiam à batalha. Procuravam adivinhadores, como nós vamos ver no capítulo de número 6. Eles adotaram.
os deuses ali cananeus. Fizeram uma espécie de sincretismo. Portanto, é muito provável que os filisteus imaginassem que, capturando a arca do Senhor, eles também estariam capturando o próprio Deus de Israel. Olhe para cá, por favor. E o que eles fazem? Eles pegam a arca de Deus e a colocam então no templo de Dagon, o deus filisteu. E dentro da mitologia da Filístia, Dagon, ele era o deus principal. Muito provavelmente os filisteus tinham Dagon como o pai de Baal, deus da tempestade, cuja adoração causou tantos transtornos, A adoração de Baal causou tantos transtornos dentro da nação de Israel. E o objetivo, meus irmãos, era declarar, levando a arca para dentro do templo de Dagon, era declarar a superioridade de Dagon sobre o Senhor de Israel. A ideia é que um Deus menor estava cativo, então, e sob o domínio de um Deus superior, de um Deus maior. Porém, meus irmãos, quem é o Deus de Israel? Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é o único Senhor, Criador dos céus e da terra. Isaías vai nos dizer, no capítulo 42, verso 8, eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Eu não darei a outro a minha glória, e nem a imagens o meu louvor. No capítulo 48, o profeta vai dizer, por meio de mim mesmo, por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a nenhum outro. O salmista vai cantar, no Salmo 113, versos 5 e 6, quem é como o nosso Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. A pergunta é, o que vai acontecer, meus irmãos, dentro do templo de Dagon, sabendo que o nosso Deus, ele é poderoso, o único Senhor. Deus vai se revelar como o nosso Deus invencível. O nosso Deus invencível poderoso. Diz o texto que depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram então de Ebenezer para Asdod. Colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da estátua de Dagon. E quando o povo de Asdod então se levantou na manhã seguinte, lá estava Dagon, o falso Deus caído, rosto em terra diante da arca do nosso Deus. Verso 1 ao verso 3. Eles colocaram então de volta Dagon no seu lugar. Bastou uma noite, da arca do Senhor Deus dentro desse templo. Dagon estava com o rosto em terra. Perceba comigo que na primeira noite o Senhor Deus derrotou Dagon. O falso Deus caiu, estava prostrado, rosto em terra. Irmãos, essa expressão rosto em terra, nas Escrituras, expressa humilhação e temor a alguém. Contudo, na manhã seguinte, a imagem de Dagon, ela também estava caída, novamente, pela segunda vez. Contudo, agora completamente desmembrada, quebrada. Diz o verso 4, mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. A sua cabeça e mãos tinham sido quebrados e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Veja, aqui Dagon não está somente humilhado, Dagon está completamente derrotado. Irmãos,
a imagem de Dagon caído, sem a cabeça, com as mãos cortadas, ele está desmembrado. Ou seja, ele foi decapitado, meus irmãos. As mãos cortadas comunicavam completa derrota, pois, por vezes, em batalhas militares, os vitoriosos pegavam as mãos dos seus inimigos, cortavam e levavam de volta para contar quantos foram as baixas do exército inimigo. Em outras palavras, Deus desmembrou esse falso Deus. Na primeira noite ele humilhou e na segunda noite ele decapitou Dagon. Dagon e as outras divindades que os filisteus adoravam, todas elas foram criadas na imaginação fértil e corrompida de corações idólatras. São ídolos mortos, fracos e inúteis. São tão pequenos, meus irmãos, mas tão pequenos, que foram criados ali por mãos humanas e necessitam dessas mãos para colocar de pé. Veja, o próprio Deus caído precisava então ser recolocado. Obviamente que esses deuses são falsos deuses, pois eles não podem fazer nada. O Salmo 115 nos diz a natureza desses ídolos. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Essa é a natureza desses deuses criados pelos homens. Eles são inúteis. Inúteis. O falso Deus dos idólatras não pode ir além da constituição material. É isso que o profeta Isaías vai nos dizer no capítulo 40, verso 18 ao verso 20. O profeta vai perguntar: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Veja, que esses falsos ídolos aqui, eles precisam ser imaginados, eles precisam ser criados, eles precisam ser ornamentados de acordo com a condição de cada um. Mas o nosso Deus, o único Senhor, Yahvé, o Yahvé Sabaoth, o Deus dos exércitos, ele é invencível e nenhum outro é páreo para ele. O que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos, logo nos primeiros versos, o que nós chamamos na missiologia de encontros de poder. De fato, a superioridade do Senhor em relação aos deuses das nações é um tema recorrente no Antigo Testamento. Por meio do seu servo Moisés, por exemplo, Deus derrota e humilha os deuses do Egito. Êxodo capítulo 12. Nos dias do profeta Elias, Deus humilhou os profetas de Baal no Monte Carmelo e provou que ele é o único que tem domínio sobre a sua criação. O que nós temos aqui? Encontros de poder. E o nosso Deus demonstra o seu poder sobre esses falsos ídolos. No exílio, Deus desafiou os deuses ídolos, falsos deuses das nações, a mostrarem o seu poder. E satiriza a sua incapacidade de fazê-lo e proclama o seu próprio caráter incomparável, o seu direito de ser adorado exclusivamente. Por quê? O nosso Deus é único. O nosso Deus é o único Senhor. Poderoso, invencível. Veja então que duas divindades aqui se encontram e lutam.
E o nosso Deus, o único Senhor, o invencível Yahvé, derrotou o falso Deus Dagom. O nosso Deus é invencível. E aí eu quero trazer uma aplicação para nós, nesse ponto. O mundo não quer erradicar Deus. Veja, entenda isso. O mundo não quer erradicar Deus. O mundo quer apenas domesticá-lo. Perceba comigo que os filisteus não quebraram a arca. Perceba comigo que os filisteus não destruíram a arca no fogo. Eles não queriam erradicar Deus de Israel. Eles queriam apenas domesticá-lo. E tal como Israel naqueles dias, meus irmãos, também nós estamos em guerra contra os filisteus. Hoje, nós, o povo de Deus, nós estamos em guerra contra os filisteus. Quem duvidar dessa realidade pode apenas dar uma volta, talvez, nos shopping centers, ou assistir os programas de TV, analisar o conteúdo dos filmes que são mais assistidos, dos livros que são mais lidos, das ideias que estão sendo propagadas aos montes, nas universidades. Veja e perceba que a nossa terra, ela está infestada de poderes filisteus. Quem são eles? De fato, os filisteus, em nossos dias, assumiram outra forma. Eles assumiram outras formas. A filosofia, por exemplo, desde os primeiros dias da Igreja de Cristo Jesus, considerou o cristianismo uma loucura. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Contudo, meus irmãos, em tempos recentes, a filosofia deu um passo além, agora postulando que o cristianismo é uma religião perigosa. Perigosa. Não é mais loucura. O cristianismo agora é uma religião perigosa. Dentro das universidades, o cristianismo não é mais visto como simplesmente um pensamento inferior e retrógrado, não. As universidades, por influência de pensadores como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, estão considerando o cristianismo como um inimigo do pensamento filosófico. O que dizer da ciência? Depois que Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, um pouco mais de 150 anos, o cristianismo também começou a ser visto como um inimigo. O relato bíblico da criação começou a ser visto como uma grande mentira e por isso, por meio da iluminação da ciência, o homem deve superar esses relatos bíblicos. Meus irmãos, o Reino Unido, que outrora foi palco dos grandes avivamentos, das grandes movimentações por parte do Senhor, agora deu lugar à ciência de Charles Darwin. E celebra um homem que supostamente matou a Bíblia. Como? Imprimindo o rosto de Charles Darwin na nota de 10 libras. Não pensemos, meus irmãos, que os filisteus querem erradicar Deus. Não. Eles querem apenas domesticá-lo. Querem tê-lo como inimigo, mas um inimigo domesticado. Por exemplo, por que os filisteus dos nossos dias fazem tanta questão de realizar uma cerimônia gay dentro de uma igreja cristã? Eles não querem erradicar Deus, eles querem domesticar Deus. Entenda isso.
Porque políticos usam o nome de Deus em vão quando lhes convém, mas não se submetem ao que ele diz na sua palavra. Eles tentam domesticar Deus. Porque há partidos, meus irmãos, que defendem e querem que o Estado venha cobrar impostos da igreja de Cristo. Eles querem domesticar Deus. Sabe como? Uma vez que a igreja local precisa pagar impostos ao Estado, o Estado está dizendo o seguinte: eu quero que você reconheça a minha natureza sobre você. Você paga impostos para mim. Uma vez que a igreja se submete a pagar impostos ao Estado, ela está se submetendo a dizer que o Estado é senhor sobre a igreja. Está sobre a igreja, de modo que o Estado pode cobrar impostos dela. Veja. O que é isso? Tentativa de domesticar o nosso Deus. Porque você pode fazer todos os gostos do seu filho, mas é impedido, por exemplo, de exercer a disciplina corretiva por meio da vara, como diz a palavra, porque estão tentando domesticar Deus. A pergunta é como viver dentro dessa sociedade que deseja, então, derrotar Deus e domesticá-lo. Como nós podemos viver? Confiemos, meus irmãos, que o nosso Deus poderoso sempre vai destruir os falsos deuses, sempre. Ele sempre vai destronar falsos deuses. Quando os homens tentam domesticar o Senhor Deus, Deus destrói esses ídolos, Deus destrói esses falsos deuses. Tudo é questão de tempo. Diziam que o Titanic, a maior construção naval dos seus tempos, não afundaria nem se Deus quisesse. Afundou na primeira viagem. Na primeira viagem. O que é isso? Deus destronando ídolos. Na década de 60 e 70, tivemos o centro da revolução sexual. Os homens, principalmente os jovens, tentando redefinir o que é o sexo, o que é o casamento e gênero. O que nós vimos logo em seguida? Um misterioso vírus que surgiu de repente e se disseminava, então, primariamente por meio de um comportamento sexual promíscuo. O que é isso? É Deus destronando e destruindo ídolos. O que falar da política do Brasil, meus irmãos? O que falar hoje aqui do Brasil? Por um lado, você tem um que deu ao Brasil o maior escândalo de corrupção da história. Por outro, você tem um sujeito que usou o cristianismo como massa de manobra e negligenciou, está aí o escândalo, né? Das compras das vacinas. O que é isso? Senão Deus destruindo os ídolos diante de nós. Diante de nós. Você pode ser eleitor de quem você quiser. Só não seja idólatra, tá? Só não seja idólatra. Deus ele vai destruir ídolos, ele faz isso constantemente, é questão de tempo. O nosso Deus é invencível, invencível. Deus não tolera idolatria, meus irmãos. Nenhuma. Nem idolatria filosófica, nem idolatria científica, nem idolatria política, nem idolatria do sexo, das revoluções, nenhuma idolatria. O comentarista Richard Phillips comenta, dizendo, veja só, a queda de Dagon diante da arca do Senhor mostra que sofremos derrota não porque o nosso inimigo é forte, muito menos porque o Deus filisteu é mais forte do que o nosso Deus. Em vez disso,
A causa da nossa fraqueza e derrota é o nosso relacionamento distante com o Senhor. Frequentemente nós ouvimos que o cristianismo está minguando porque a sociedade de hoje é por mais hostil quanto ao Evangelho. Nós não podemos esperar que as pessoas instruídas busquem a verdade da Bíblia e não nos resultados comprovados pela ciência. Não podemos esperar que pessoas que estão embriagadas por prazeres sensuais tenham interesse no culto, especialmente por um culto que não se molda aos gostos e às exigências populares. Não podemos esperar que pessoas hoje voltem a sua pouca atenção para a pregação bíblica séria. Os filisteus do secularismo, do sensualismo e do relativismo são fortes demais e o cristianismo bíblico não tem apelo suficiente. É com base nessa opinião que muitos cristãos e muitas igrejas concluíram falsamente, obviamente, que devemos nos unir aos filisteus se quisermos vencê-los. O mesmo acontece com Israel. Os filisteus tinham tecnologia e organização melhores, até mesmo homens maiores e mais fortes. No entanto, foi muito fácil para Deus expulsar o ídolo filisteu da sua face. De fato, o nosso Deus, ele é invencível. Invencível. Nossas derrotas não é porque o nosso inimigo é forte, mas porque por vezes nós estamos distantes demais desse Deus, ou mesmo tratando esse Deus com irreverência. Como vencer os nossos inimigos? Com a presença do nosso Deus. Busquemos, meus irmãos, todos nós, o Senhor Deus, e banhemos o nosso coração com temor e com reverência, sabendo que o nosso Deus é invencível. Segunda verdade, o nosso Deus é temível. O nosso Deus é temível. Do verso 5 até o capítulo 7, verso 1. O nosso Deus não é tão somente invencível, ele também é temível. O Salmo 76, versos 6 e 7 vai nos dizer: diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro, somente tu és temível. Quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã, o Senhor Deus os encorajou apontando para si mesmo, dizendo: o seu Deus que está com vocês é Deus grande e temível. Deuteronômio capítulo 7, verso 21. De fato, o nosso Deus, ele é temível. É isso que as Escrituras testificam acerca do nosso Deus. O que significa o temor do Senhor? O que é o temor do Senhor? Veja, o temor do Senhor é o peso do respeito que o ser de Deus exige pela sua própria natureza. É o conhecimento do temível Deus que nos dá então conotações de reverência, respeito e admiração pelo nosso Deus. Poderíamos dizer, meus irmãos, que o temor do Senhor é o oposto de uma superficialidade lisonjeira. É o temor do Senhor que é a base do nosso conceito alto de Deus. E com isso em mente, veja como é que o nosso Deus se mostra temível aqui. As suas ações e suas movimentações exigem respeito, até mesmo uma espécie de um medo, uma cautela em se relacionar com Ele. Diz o texto, verso 6 ao verso 12, do capítulo 5. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhe perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. Então levaram a arca de Deus de Israel,
Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e trouxe-lhe grande pânico. Então afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca de Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e o nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: leve embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e o nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos por tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Veja, nesse momento, os filisteus começaram a perceber que a arca de Deus era uma batata quente nas mãos. Uma vez que reconheceram o poder de Yahvé, o Deus de Israel, sobre o falso Deus Dagom, e foram então afligidos com tumores e chagas em seus corpos, os filisteus desejaram se livrar da arca. O que fazer com ela? Os filisteus então começaram a transportar a arca dentro das suas cidades. Veja que a arca estava em Asdod, e Deus trouxe tumores para os moradores de Asdod. Os homens de Asdod então enviaram para Gate. E o que aconteceu? O Senhor trouxe pânico e tumores em jovens e velhos da cidade de Gate. O que eles fizeram? Enviaram a arca de Gate para Ecrom. E novamente Deus pesou a sua mão com pânico e temores também sobre a cidade de Ecrom. Perceba comigo que à medida que a história avança, o narrador então retrata o pânico crescente dos filisteus. E eles querem então apaziguar o Senhor Deus de Israel, mas não sabem como. E acham então que mudando a arca de ambientes, podem apaziguar o Deus temível. E Deus então pesou a sua mão sobre os filisteus e eles literalmente sentiram na pele, por meio dos tumores. Não adiantava mudar a arca do Senhor Deus de cidade. Aonde ela chegava, a ira de Deus chegava junto, o que trouxe grande pânico para a região da Filístia. E aí nós chegamos então no capítulo 6, onde o autor sagrado nos mostra a tentativa de enviar a arca novamente, devolver a arca para Israel. Eles chegaram a clamar, eles chegaram a orar, essa é a palavra, chegaram a clamar ao Senhor Deus para que Ele freasse a sua ira. Mas nada adiantou. Diz o texto de 1 Samuel capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, leia comigo. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava no território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos o que nós devemos mandá-la de volta para o seu lugar. E eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão, porque sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa nós devemos lhe enviar? E eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez Ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Somente quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. Os filisteus já sabem. Precisamos devolver essa arca aí. O que seria sinal de vitória transformou-se para os filisteus num grande problema. O que fazer? Depois de 7 meses
de tumores e pânicos, nas capitais da Filístia, finalmente eles cedem. A arca do Senhor Deus precisa ser devolvida a Israel. Como fazer? As autoridades então mandam chamar adivinhos e feiticeiros, a fim de saber como é que se devolve essa mobília. Como é que se devolve a arca do Senhor? No Antigo Oriente Próximo, meus irmãos, era comum que os feiticeiros e os magos fossem procurados para deduzir mistérios. E a prática dessas deduções do que fazer normalmente envolvia a interpretação de agouros, ou seja, a examinação de órgãos internos de animais, lançar sortes, a observação, dos padrões celestes, terrestres, fisionômicos. Eles tentavam olhar para tudo isso e deduzir o que eles queriam fazer. Obviamente que isso é uma grande balela. Isso é uma grande mentira, essas deduções de feitiçaria. Mas foi exatamente isso que eles fizeram. Segundo esses feiticeiros, a arca deveria então ser levada, juntamente com uma oferta pela culpa. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles prepararam ali 5 pedras de ouro, em formato dos tumores que eles estavam sofrendo, e outras 5 em formato de ratos, para serem enviados então como oferta pela culpa. Meus irmãos, o que é muito interessante nesse texto é que, muito possivelmente, os tumores e chagas vieram por meio de ratos. E por isso essas ofertas aqui eram em formato de tumor e rato. E nós sabemos o nome dessa praga. Nós conhecemos hoje como peste bubônica, ou a peste negra. Então veja, somente séculos e séculos mais tarde, a Europa iria descobrir que a peste negra, a peste bubônica, é transmitida por meio de pulgas, que, picando ratos contaminados, picam os homens e eles se contaminam com a peste negra. Os filisteus já haviam descoberto isso com 7 meses de praga. Interessante. Os tumores e os ratos, então, de ouro foram preparados e junto com a arca colocados numa carroça. E os adivinhos sugeriram, então, lançar uma dedução sobre se Deus aceitaria ou não aquela oferta ali, como a arca. Do verso 7 ao verso 12. Leia comigo. Do 7 ao 12. Agora, então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria, e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-na às carroças, mas afastem delas os seus bezerros, e os ponham no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça, e ponham numa caixa ao lado dos objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como ofertas pela culpa. Enviem a carroça e fiquem só observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, e as amarraram a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. As vacas não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. Veja o que eles queriam deduzir aqui. A ideia das vacas aqui, irmãos, é que naturalmente as vacas, elas querem estar com as suas crias recém-nascidas, não é verdade? Naturalmente elas fazem isso. As vacas querem estar com suas crias recém-nascidas. Então, a ideia é que eles colocando essa raça aqui, essas vacas, na carroça, a dedução se baseava que
se as duas vacas não retornassem para suas crias, o que é algo natural, é o que se espera de duas vacas, mas seguissem reto levando a arca, eles saberiam que Deus aceitou a devolução e essas ofertas. E foi exatamente isso que aconteceu. A arca passou por Asdod, Gat e Ecrom e foi devolvida então para Israel. Diz o texto que as vacas até foram mugindo, mas elas nem foram para a esquerda nem para a direita, elas foram reto. O que, contrariamente, naturalmente, as vacas com crias recém-nascidas faziam. Os governantes, então, dos filisteus, diz o texto, que foram seguindo a arca até que ela atravessou a fronteira e chegou até a cidade de Bet-Semes, território israelita. A arca chegou, porém, sem deixar incidentes. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é temível tanto para os filisteus como para os israelitas, o seu povo. Poderíamos pensar que, uma vez que a arca do Senhor Deus está de volta em Israel, está tudo bem, Deus foi apaziguado em sua ira. E não é isso que acontece. Nós não sabemos se os moradores de Bet-Semes tinham conhecimento de tudo o que aconteceu nos últimos 7 meses, nas capitais da Filístia, mas fica evidente para todos nós que logo após receber a arca do Senhor, trataram novamente o Senhor Deus com irreverência e desobediência. Diz o texto do verso 13 em diante. Leia comigo. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando olharam e viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro, e colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gat e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes. Tanto as cidades fortificadas como os povoados no campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué, de Bet-Semes. Deus, contudo, veja, Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, e os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, este Deus santo? Para quem enviemos a arca para que se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e a levem para vocês. Meus irmãos, os israelitas receberam a arca do Senhor Deus com alegria. Os levitas a tiraram da carroça e a colocaram então numa grande pedra no campo. Muito provavelmente o tabernáculo de Siló havia sido então destruído naquela batalha, do capítulo de número 3 e 4. Por isso, ao receber a arca, os israelitas então a depositaram em cima de uma rocha e realizaram ali as ofertas de holocaustos ao Senhor. Parecia tudo bem, não é verdade? A arca está de volta. E como gratidão, então, quebraram a carroça, mataram as vacas e ofertaram ao Senhor. Parece que está tudo bem, meus irmãos. Mas não é bem assim.
Quando nós tratamos sobre o culto e sobre a adoração ao Senhor Deus, nós precisamos levar em conta o que Ele prescreveu como culto, o que Ele prescreveu como adoração. A arca está de volta, mas os israelitas de Bet-Semes profanaram a adoração do Senhor Deus de duas formas. Em primeiro lugar, eles ofereceram as vacas como ofertas de holocausto e assim desconsideraram o que o Senhor Deus prescreveu lá em Levítico capítulo 1, verso 3. Vacas não podem ser oferecidas como holocaustos, somente os bois, somente os machos. Veja, não basta cultuar o Deus verdadeiro, é necessário cultuar este Deus verdadeiro da forma correta, de acordo com as prescrições que Ele mesmo deu ao seu povo. Em segundo lugar, alguns homens curiosos se atreveram a olhar para dentro da arca, e o Senhor Deus matou 70 dentre estes aqui. A lei do Senhor nos diz em Números, capítulo 4, do verso 5 ao 20, nós temos ali uma prescrição, e o Senhor Deus prescrevia que ninguém poderia olhar para dentro da arca, pois seria morto. Os levitas então deveriam fazer o quê? Receber a arca e cobrir a arca, como diz Números, capítulo 4. Ela deveria ser coberta com um pano, mas não. A arca virou entretenimento. Um irreverente, pegou a tampa do propiciatório e afastou para o lado. Olhou para dentro. Vamos ver aqui o que tem dentro dessa arca. Olha aqui, olha só, a lei do Senhor. As pedras da lei do Senhor Deus. Veja aqui o cajado de Arão. Veja aqui os pães da presença maná. 70 reunidos ali. Passou-se alguns minutos, tibum, os 70 morreram. A arca ficou exposta. Foi exposta como um entretenimento. E Deus matou 70 aqui. Eu concordo, irmãos, com Warren Wiersbe quando ele comenta que este erro lhes custou caro. Alguns ficaram curiosos, olharam para dentro da arca e foram mortos. Se os filisteus pagãos, diz Warren Wiersbe, foram julgados pela maneira de tratar a arca, o povo israelita que conhecia a lei e que vivia numa cidade levítica deveria ser ainda mais responsável. O que isso nos ensina? Saber que o nosso Deus é temível e que exige uma adoração aos moldes da sua prescrição nos leva a considerar a reverência e a prudência que nós devemos ter na adoração a este Deus. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que cultuar a Deus da maneira errada é muito perigoso. Em Levítico capítulo 10, você vai ter a história dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. O que aconteceu? Foram fulminados. Entraram dentro do tabernáculo oferecendo fogo estranho. Veja, homens da aliança tentando cultuar o Deus verdadeiro. Eles não estavam tentando cultuar um falso Deus, era o Deus verdadeiro, mas da maneira errada. Foram mortos. Em 1 Samuel capítulo 13, o rei Saul está no campo da batalha. O que ele faz? Ele oferece holocaustos ao Senhor, em adoração. O que é algo que era tão somente prescrito para os levitas
para os sumos sacerdotes. Ele é rei, ele não é sacerdote. Naquele dia Samuel chegou e naquele mesmo dia o Senhor condenou o reinado de Saul, o que ele perdeu alguns capítulos depois. Segunda Crônicas, capítulo 26, o que nós temos? O rei Uzias, que entrou ali no santuário de Deus para queimar incenso. Algo também prescrito tão somente para os sacerdotes. O que aconteceu? O Senhor Deus colocou uma lepra bem no meio da sua testa. Meus irmãos, perceba comigo que todos esses relatos bíblicos não estão tratando de um culto a um falso Deus. O que esses textos aqui têm em comum é que é um falso culto ao Deus verdadeiro. É um falso culto com elementos falsos, com elementos estranhos aqui, sendo oferecidos ao Deus verdadeiro. Em outras palavras, não basta ter como objeto de culto o Deus verdadeiro, devemos também cultuar o nosso Deus com elementos biblicamente prescritos por esse mesmo Deus. Cultuar o Senhor Deus com elementos estranhos é se colocar numa zona de risco, é muito perigoso. A santidade, meus irmãos, do Senhor Deus, o temor ao Senhor, deve nos levar a refletir a mesma pergunta do verso 20 do capítulo 6, veja. Quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Veja, nós estamos falando aqui de culto, certo? De relacionamento de Deus com o seu povo. Quem pode permanecer na presença desse Deus? O Deus santo. Essa pergunta é interessante, não é mesmo? Será que a presença do Senhor é um problema? A presença do Senhor não é um problema. A arca do Senhor é símbolo da presença da glória do Senhor. A glória do Senhor jamais pode ser recebida como um grande problema. Contudo, todavia, há uma maneira apropriada de receber esta glória do Senhor. De fato, meus irmãos, nós estamos diante de uma das perguntas mais importantes da Bíblia, no verso 20. Quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? É ou não é uma das perguntas mais importantes da Escritura? Quem pode? Nós temos a resposta nos versos seguintes, a partir do verso 21. Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e a levem para vocês. Então os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho, Eleazar, para guardar a arca do Senhor. E a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Depois de pânico, terror e morte na região da Filístia, os moradores também de Bet-Semes, da cidade de Bet-Semes, também eles não querem a arca. O que fazer com ela? Diz o texto que os homens de Bet-Semes mandaram chamar alguns homens de Kiriat Jearim para levar a arca, o que prontamente eles fizeram. Colocaram a arca na casa de um homem chamado Abinadab. Veja, este homem desejou receber a arca do Senhor na sua própria casa. O seu filho, Eleazar, foi consagrado para cuidar, para zelar pela arca do Senhor. Então veja, a pergunta, quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo, ela foi respondida com o recebimento da arca do Senhor na casa de Abinadab. Quem pode permanecer na presença de Deus? Todos aqueles que têm fé. Todos aqueles que têm fé e reverência ao Senhor Deus. Abinadab ousou ter fé e reverência com a presença do Senhor.
Eu concordo, irmãos, com o comentarista William Blake, quando diz: homens mais medrosos teriam dito, a arca nada nos trouxe além de calamidade, nada temos a ver com ela. Mas houve fé e lealdade demonstradas aqui na prontidão deles, do povo de Kiriat Jearim, em acomodá-la dentro dos seus limites, principalmente desse homem chamado Abinadab. Abinadab se aproximou da presença do Senhor em fé e guardou com zelo a arca do Senhor em sua própria casa em Kiriat Jearim. Ele confiou na graça do Senhor e, acatando então humildemente a palavra do Senhor Deus, teve o privilégio de abrigar a santa arca de Deus por uma geração, até que surgiu o rei Davi, que tomou a arca e levou para Jerusalém. Nós vamos chegar nesse capítulo. Como é que nós nos aproximamos então da presença da glória do Senhor? Com fé e reverência. O que esses relatos aqui, meus irmãos, da presença do Senhor Deus, nos ensina nessa noite? Dentre outras coisas, que o nosso Deus é invencível e temível, e por conta disso é necessário muito cuidado ao cultuá-lo. De fato, cultuar o nosso Deus, receber a sua presença e a sua glória, e render culto ao Senhor Deus, é uma das experiências, uma das melhores experiências que alguém pode ter na sua vida. Com tudo isso, pode ser muito, muito perigoso se nos aproximarmos desse Deus de maneira irreverente e sem temor. O nosso Deus é invencível e temível. E aqui eu quero trazer uma última aplicação apontando para Jesus. Veja que os moradores de Bet-Semes estão certos quando levantaram essa pergunta. Mas estão errados quando tentaram achar uma resposta alheio à palavra de Deus. Os israelitas usaram a arca como utilitaristas. Os filisteus a tomaram e colocaram dentro do templo de Deus Dagom como um troféu de guerra. A arca de Deus então retorna para Israel, mas o povo de Deus faz da arca um espetáculo, uma caixa dourada, uma caixa de entretenimento. A pergunta é: como se aproximar perante esse Deus? Como se aproximar desse Deus? Como estar na presença desse Deus? Como permanecer, não é só se aproximar, mas como permanecer vivo na presença desse Deus Santo? Eu quero responder agora olhando para a totalidade da Escritura e aquilo que ela fala sobre Cristo. Nós podemos permanecer na presença do Deus Santo se formos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único caminho que não somente nos leva até o Senhor Deus, mas também nos preserva na presença do Senhor Deus. Como nós podemos permanecer vivos diante desse Deus, sem pecado? Deus Santo? Como permanecer diante desse Deus Santo? A palavra é como santo, ou seja, sem pecado. Olhe para Cristo, o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29, João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado, tira. Como nós podemos permanecer vivos diante desse Deus? O autor de Hebreus vai nos dizer, a partir do verso 11 do capítulo 9,
quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, e ele obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Como nós podemos servir o Deus vivo? Como nós podemos se aproximar desse Deus e permanecer vivo servindo a este Deus? Por meio de Cristo Jesus. Você deve se lembrar da parábola que Jesus nos conta. Em Lucas capítulo 18, havia dois homens. Dois homens subiram ao templo para orar. Um orava apontando para suas próprias obras, dizendo: eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, não sou nem mesmo como esse publicano aqui. E Jesus vai dizer, enquanto o publicano orava, dizendo: Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Veja como essa oração do publicano ilustra muito bem a obra da graça redentiva de Cristo Jesus. Deus, misericórdia de mim, que sou pecador. Entre o nosso Deus e nós, há uma mediação da graça, da misericórdia. Deus, misericórdia de mim, que sou pecador. Entre nós e o nosso Deus, há uma mediação perfeita, chamado Cristo Jesus. Cristo Jesus. A misericórdia personificada de Deus, presente, enviada, encarnada, Cristo Jesus. Como nós podemos, meus irmãos, se aproximar de Deus e permanecer vivo por meio de Cristo Jesus? Tão somente por meio dele. Você não vai conseguir viver por meio das suas obras, não vai. Se você acha que pode barganhar com Deus, você não pode. É tão somente por meio de Cristo. É Cristo. É orando, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Como é que nós vamos permanecer ali? Lutero vai dizer: justo e pecador ao mesmo tempo. Justus et peccator. Justus e pecador ao mesmo tempo. Como é que pode? Ora, é que eu sou pecador, mas eu sou justo. Não por uma justiça que vem de mim. É uma justiça extra de alguém que deposita sobre mim. Paulo vai resumir exatamente isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus fez pecado aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Sabe o que é isso? Por meio da fé, eu deposito as minhas esperanças em Cristo Jesus. Compreendendo a obra da santificação, eu olho para Cristo Jesus e eu confio nele. O que Deus faz? Deus me salva nesse momento. De que maneira? Deus pega o meu pecado, as minhas injustiças, deposita sobre Cristo, pega a vida de Cristo, a sua perfeita obediência, a sua justiça e coloca sobre mim. Há uma troca santa aqui, meus irmãos. De modo que, quando Deus olha para Tiago, Deus não vê o pecador Tiago, Deus vê Cristo. É como se eu tivesse vivido a vida de Cristo.
Que coisa maravilhosa. Olha só. O relacionamento que Deus tem com você. O relacionamento que Deus tem com você. Não é pelos seus méritos. Deus vê Jesus. É como se você tivesse feito as obras de obediência de Cristo Jesus. O nosso Deus é temível, mas é um Deus maravilhoso. É um Deus de graça. É um Deus poderoso, mas é um Deus misericordioso. Amém? Confie nesse Cristo hoje. Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que ainda não foram convertidas genuinamente. Eu rogo ao seu coração, eu faço um apelo ao seu coração nessa noite. Creia em Cristo. Creia, agora, creia. Deposite a sua esperança em Cristo Jesus. Seja salvo. Seja salvo. Sinta o peso do pecado, o peso de uma vida entregue para suas próprias paixões. Sinta este peso agora saindo. Creia em Cristo Jesus, creia nele, creia. Creia. Se porventura você fez isso pela primeira vez na sua vida, depositando a sua esperança em Cristo Jesus, por favor, ao término do culto, converse comigo, ou converse com qualquer um dos presbíteros. Nós temos ali o irmão Neemias, temos o irmão Fernando, temos o Felipe lá atrás, temos o irmão Gabriel. Qualquer um de nós teremos o prazer de sentar e orar com você. Creia. Eis a grande pergunta das Escrituras: como nós podemos permanecer na presença desse Deus? É por meio de Cristo. É por meio de Jesus. É por meio de Cristo. Irmãos, eu dei muitos motivos para o Senhor Deus me condenar nessa semana. E eu sei, eu não sou o único aqui nessa noite, todos nós. Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque eu permaneço em Cristo. Eu criei na obra redentiva de Cristo, plena. Eu criei. E de uma vez por todas ele entrou, só uma vez, de uma vez por todas, e fez, e pagou. Pagou e acabou, pronto, sou salvo. Não por mim, mas pelos méritos de Cristo. Creia. Creia em Jesus. Amém? Creia. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, bendito Cristo. Glórias nós te damos, Pai, nesse momento. Louvado seja o Teu nome, Jesus, nessa noite. Opera a salvação, Senhor. Dispensa graça sobre pecadores nessa noite. Talvez homens ou mulheres que viveram a vida inteira de forma religiosa, e por meio dessa palavra, e tão somente pelo poder dessa palavra, por graça, o Senhor está tocando nas vidas agora. Dispensa sobre essas pessoas a Tua graça, dispensa a Tua misericórdia, Senhor. A Tua presença, por meio da Tua graça, jamais será perigosa, jamais será, ó Deus, uma presença para a morte, mas sempre será para a vida. Ajuda-nos, ó Deus, a contemplar o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a temer o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para as obras da Tua criação, para os feitos do Senhor e contemplar o Teu precioso nome. Ajuda-nos, ó Deus, a Te adorar nessa noite, por favor. Que possamos, ó Deus, nos aproximar com reverência, em temor, mas também confiando nos méritos de Cristo e Te contemplando, Senhor, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Louvado seja o Teu nome. É assim que eu oro para a glória do Teu nome, Senhor. Vamos cantar, meus irmãos.